Boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o caminho para a cruz, a última semana de Jesus. Então, para dar uma recapitulada, no domingo nós falamos sobre o domingo, que é a entrada triunfal do Senhor Jesus, que ocorreu no domingo, que a primeira decisão que a gente passemos foi para que a pessoa tomasse uma decisão de receber Jesus como o Senhor da sua vida. Aí falamos o que ocorreu na segunda-feira, com o Senhor Jesus, que ele fez a purificação do templo. Ou seja, que a segunda decisão de uma pessoa para obter a salvação é romper com as coisas erradas. Aí a gente já também falamos sobre terça-feira, ok? Na terça-feira, onde Jesus ele deu os seus últimos ensinamentos. E qual seria a terceira decisão? Para aprender mais sobre a palavra. Eu até tinha abordado que tem de pessoas hoje, cristãos, digamos assim, crentes até, que são enganadas por muitos falsos profetas porque eles não aprendem da palavra de Deus. Não pratica, não lê, não tem o hábito de ler e meditar na palavra de Deus. Aí falamos também sobre quarta-feira, que Judas fez o pacto da traição. Então hoje, que é quarta-feira, mais ou menos esta hora, Judas se encontrou com Caifás e os demais religiosos para entregar Jesus. Então ele fez um pacto da traição. E o que tem de pessoas hoje que infelizmente tem feito esse pacto da traição com Satanás. E hoje nós vamos falar sobre a última quinta-feira de Jesus. Ou seja, quinta-feira, Jesus celebra a última ceia. Então, vamos ler primeiro Mateus, do capítulo 26, aí vamos ver qual seria essa quinta decisão que nós devemos tomar com o que nós vamos ler, tá bom? Mateus, o capítulo 26, do versículo 17, fala assim: No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então ele mandou preparar o lugar para a preparação da Páscoa. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então, olha só. Jesus já abertamente já diz que um de vocês vai me trair. Então imagine o semblante, imagina a cara de assustado daqueles 12, quando o mestre chega e fala que um de vocês vai me trair. E não é diferente hoje nas igrejas, meu amigo, minha amiga. Não é diferente. Não é diferente hoje na igreja de a gente ver obreiros e diáconos que estão na obra, que de repente faz um pacto da traição, trai o pastor, trai os membros da igreja, por algum motivo, por alguma birra, por alguma bobeira do seu momento, resolve também sair, e muitas vezes quando sai, não sai sozinho. Ele puxa multidão de pessoas. Então são pessoas que abandonaram o altar, abandonaram a obra, voltaram para o mundo e fizeram como esses. Traíram. Ou seja, foram pessoas traíras, traíram a obra de Deus, traíram o Espírito Santo, traiu o próprio chamado. Porque cada um de nós temos um chamado. E quando você assume esse chamado, fala, eis-me aqui, então você está sobre o poder de Deus. Você está sobre o domínio dele.
Mas a partir do momento que você falar, não quero mais saber, e larga de tudo, abandona, volta para o mundo e depois passa o maior tempo da sua vida em redes sociais ou por aí afora, falando mal da igreja, de pastor, de membros, de diáconos, seja de quem for, então é uma pessoa que realmente fez o pacto da traição e se tornou como um deles aqui. Algum de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura, sou eu, Senhor? Então cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu? Será que é eu? Então eles ficaram curiosos. Quem seria? Quem seria o traidor? Quem seria a pessoa que ficou o tempo todo, durante esses 3 anos com Jesus, no ministério, vendo os milagres acontecer, saíram também para expulsar demônios no nome dele, curar enfermos no nome dele, e de repente descobre que alguém vai trair. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então eu creio que Jesus falou no meio daquele alvoroço, no meio que todo mundo estava perguntando. Porque de certa forma, quando Jesus for pegar o pão, a pessoa colocou a mão junto. Então, se a pessoa tivesse atento do que foi falado, não tivesse tão preocupado, ela já ia pensar: não vou meter a mão no prato, senão vou desconfiar que fui eu. Mas não, olha só como é que o desenrolar da mensagem. Em verdade, o Filho do Homem vai comer como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Ou seja, para trair Jesus, como Judas fez, como Jesus diz, melhor que esse homem nem tivesse nascido para fazer uma coisa dessa. Porque isso fere a alma, isso fere o Espírito Santo, isso toca em Deus. A traição toca em Deus. E o que tem de pessoas que está mesmo dentro da igreja está fazendo isso? Você sabia que quando você faz uma rodinha ou faz uma fofoquinha, quando você entra na rede social, no WhatsApp, começa a falar mal de pastor pelos outros, sabia que você está cometendo esse tipo de crime? Não só falar mal de pastor, ou de qualquer membro da igreja, de qualquer irmão da igreja, de qualquer pessoa, sabia que você está cometendo esse tipo de crime? Seria melhor que você nem tivesse nem entrado na igreja e conhecer a palavra de Deus. Porque às vezes você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar falando mal de pessoas e justamente essa pessoa dobra os joelhos mais em oração do que você. Até porque quem faz isso, com certeza, não tem uma intimidade com Deus. E acaba querendo prejudicar ou falar mal daquele que realmente tem uma intimidade com Cristo. Por isso que na Bíblia fala que não toquei nos ungidos do Senhor. Quando se trata desse versículo, não toquei nos ungidos do Senhor, isso não quer dizer que eu tenho que chegar e me defender e falar para todo mundo que eu sou ungido de Deus e que você não pode me tocar. Não, não é isso daí. Quem fala desse jeito está interpretando totalmente mal. É uma forma de se esconder ou é uma forma de se proteger de alguma coisa, achando que aquilo ali vai acalmar os ânimos. Não. Quando se trata não toquei nos ungidos do Senhor, se trata desta forma. De uma pessoa falar mal de um fulano, falar mal de cicrano, mas não sabe que essa pessoa pode estar dobrando os joelhos mais do que o outro. E é aí que Deus entra nesse meio. É aí que Deus vai tratar com a pessoa pessoalmente. Então, por isso que Jesus até falou, seria melhor que essa pessoa nem tivesse nascido para fazer tais coisas. E respondendo Judas, o que eu traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Rabi, na tradução, significa mestre ou até mesmo professor. Sou eu, porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Em tudo Jesus fala: tu o disseste. Você mesmo diz quem eu sou. Então, em momento algum, Jesus chega e fala: eu sou.
você, em momento algum ele apontava o dedo, não. Ele falava, tu o disseste. Mas por que ele falava tu o disseste? Porque ele já conhecia o coração e ele também já conhecia e já sabia das segundas intenções de Judas Iscariote. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele está falando do pão. O pão é celebrado na Santa Ceia. Qual é o significado do pão? O significado do pão é o corpo, como ele falou aqui. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Por quê? Porque todas as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa imundícia, tudo foi colocado e lançado ao Senhor Jesus. Tudo foi no corpo dele, tudo estava ali. Por isso que quando nós mastigamos o pão na Santa Ceia, a gente está mastigando o corpo, praticamente triturando o corpo do próprio Senhor Jesus. E aquele ali é em memória, porque o corpo dele foi triturado, foi machucado, foi triturado, foi rasgado através dos chicotes para que os nossos pecados fossem perdoados. Aí ele faz mais assim, e tomando o cálice e dando graça, deu-lo, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, que é o suco da uva. Não é o vinho que tem o teor alcoólico, não. O suco, o vinho que foi usado era justamente o suco da uva. Então não era um vinho fermentado, para vocês entenderem. Então nós, cristãos, nós usamos também o suco da uva. E quando nós tomamos do suco da uva, aquilo ali representa o sangue de Cristo, que quando começou a verter na cruz, já estava limpando e nos perdoando de todos os nossos pecados. Por isso que na Santa Ceia, a gente sempre fala para as pessoas tomar decisão de suas vidas, para que venha participar dignamente. Porque se uma pessoa participa do pão, que é o corpo de Cristo, e do cálice, da uva, que é o sangue de Jesus, se ele participar indignamente, ele traz para si maldição. Por isso que a Sagrada Escritura fala, examinai vós a si mesmo se estáis na fé. Estão compreendendo, pessoal? E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto de vida até que aquele dia que eu beba de novo convosco do reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E ali começou toda a agonia do Senhor Jesus dessa quinta-feira. Então, qual seria, então, a quinta decisão que eu deveria tomar com relação a essa última ceia do Senhor Jesus? De viver em comunhão. A Santa Ceia é para você viver em comunhão também com seus irmãos, em comunhão também com a Igreja de Cristo. Na quinta-feira, Jesus mandou seus discípulos prepararem a ceia para celebrar as festas dos pães asmos. Então foi nesse dia que Jesus se reuniu em particular com seus discípulos, que também lavou os seus pés. Isso a gente vai ler agora lá em João, do capítulo 13. Deixa eu ver aqui comigo. João, do capítulo 13. Deixa eu abrir aqui, livro de João. Estou com a Bíblia aqui mexendo na hora, para você entender. João, do capítulo 13. Essa lavagem do pé, irmão, para você entender, é um ato do amor ao próximo. É um ato de amor ao próximo. É um ato de humildade, né? Você lavaria o pé de alguém? Você lavaria o pé do teu patrão, por exemplo? Você lavaria o pé do teu inimigo? É um ato de amor ao próximo, é um ato da pessoa se humilhar também diante de Deus. Então, por isso que ele fez isso. Ó. João, do capítulo 13, ele fala bem assim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então ele permaneceu amando até o fim. E isso foi
até no dia da sua morte. Até no dia da crucificação, que foi o dia de sua morte. Então ele amou, continuou amando. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Então o diabo já tinha entrado naquele meio. O diabo já fez o pacto da traição junto com Judas. Judas fez, na verdade, o pacto de traição com ele. Então o diabo ele fez de tudo até que Jesus não chegasse na cruz. E ele foi até o final. Porque sabia que se quebrasse a perna de Jesus, ele não teria como respirar, aí morreria ali mesmo, sem salvação. Mas o que aconteceu? Satanás fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. E mesmo que Jesus foi na cruz, ele ficou lá, tentando impedir, falando nos ouvidos dele. Olha, o povo aí, tá nem aí com você. É isso aí que se quer salvar? Destrua todo mundo, acaba com essa dor, acaba com tudo isso. Então ele estava lá. O tempo todo, Satanás, o diabo, estava lá. E Judas traiu Jesus. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão. Pedro que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Veja que ele ficou até abismado, assustado, porque é Senhor. Um Senhor lavar os pés de um servo. O Rei da Glória, o Senhor de todos os senhores, o médico de todos os médicos, lavar os pés de um ser humano cheio de falhas, cheio de pecado, a ponto de negar, como foi o caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, a ponto de trair, como foi o caso de Judas, que traiu o Senhor Jesus. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés ao discípulo e enxugar-lhe com a toalha com quem tem cingido. Então, aí fala assim, lá no versículo 7, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então isso ele só entendeu depois que Jesus teve a sua ascensão. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tem partes comigo. Olha só. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Veja, Jesus disse: se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. É uma forma do amor ao próximo. Se você não amar o seu próximo como a ti mesmo, não perdoar aqueles que te ofendem, significa que você não tem parte com Cristo. O que tem de pessoas que são totalmente religiosas, até distribui cesta básica, ajuda com alguma coisa, fazem caridade, tudo, mas o coração é rancoroso, o coração é cheio de mágoa, de ódio. Quando é para perdoar, não quer perdoar, quer receber o perdão, mas não quer perdoar. Fala para Deus: Senhor, perdoa-me, e não quer perdoar. É que nem o Pai Nosso, que tem de religiosos que rezam, falam em reza, outros até oram o Pai Nosso, mas oram de forma hipócrita, de forma de hipocrisia. Porque tem lá no Pai Nosso, que todo mundo sabe: Senhor, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Quando é para fazer a vontade de Deus, a pessoa que reza ou ora o Pai Nosso não faz a vontade de Deus. É hipócrita, mas ora nesse sentido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Quer dizer, ele quer perdão de Deus, mas ele não quer perdoar. Ele foi ofendido, foi atacado, mas ele não quer perdoar. Mas não fui eu que fiz.
Por que eu tenho que perdoar? Perdoa para que você tenha parte com Jesus. É a única forma de você lavar os pés de uma pessoa, como o Senhor Jesus fez. Então o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia como uma celebração de comunhão da igreja. Embora soubesse que seria abandonado por todos, ele não abriu mão de declarar o seu amor e comunhão por seus discípulos. Jesus também tirou um tempo maior de oração para uma comunhão mais íntima com Deus Pai. Então veja que ele foi até o final. Por quê? Para viver em comunhão. Se você é uma pessoa que está na igreja e não tem comunhão, você está com sérios problemas da sua vida. Se você não tem comunhão com os irmãos da igreja, não tem comunhão com as pessoas, não só da igreja, mas em sua volta, com os vizinhos, não tem comunhão com os vizinhos, não tem comunhão com o seu patrão, com os amigos do seu trabalho, do seu setor, é sinal que a tua salvação está correndo em risco. Essa é a grande verdade. Então Jesus celebrou essa última ceia para manter essa comunhão, para viver esta comunhão. E isso nós temos que fazer. Nós vemos aí alguns desigrejados, eles criticam muito a Santa Ceia. Ah, porque a Santa Ceia você não precisa fazer, porque isso é coisa de judeus, isso é não sei o quê, inventa um monte de asneira para que você não participe de Santa Ceia. Mas sabe por quê? Porque a Santa Ceia é algo muito abençoado. Eu tenho falado que uma das coisas mais importantes de dentro de uma igreja, depois do Espírito Santo, é a Santa Ceia. É ali que você vai ter parte com Cristo. É ali que você vai ter uma comunhão com Deus. É ali que você vai participar da mesa com Cristo. Por exemplo, nós da Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, a gente faz a Santa Ceia uma vez por mês. Todo segundo domingo do mês, a gente faz a Santa Ceia. Então, domingo passado, nós tivemos a Santa Ceia. E a pregação que foi levado na Santa Ceia que eu preguei, eu falei justamente sobre os 3 pregos, onde a pessoa tem que entregar a sua vida para Jesus, caminhar com o Evangelho, entregar, negar a si mesmo, abandonar a velha criatura, se converter realmente de fato de verdade. Então, quer dizer, então são coisas que a gente fala durante a Santa Ceia. A gente prega mais sobre arrependimento, conversão, entrega. E se a pessoa está apta, né, ela vai e participa. Não que a gente proíbe, a gente não proíbe. A gente fala para a pessoa se examinar. Se ela fuma, bebe, então ela nem poderia participar da Santa Ceia, porque está participando indignamente. Então veja que é algo muito, irmãos, meus amigos, é algo muito importante. E a gente tem que levar a sério essas coisas do Senhor Jesus. No João, do capítulo 17, ele fala dessa oração. Ele fala realmente dessa oração que o Senhor Jesus fez. E essa oração que o Senhor Jesus fez é uma oração que ele fez para os seus discípulos. Ele orou pelos seus discípulos. Olha só, vamos ali comigo rapidinho. E é longo, porque vai até o versículo 26. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Veja que Jesus começou uma oração glorificando a Deus. E é assim que nós temos que fazer. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não está falando do santo A, não está falando do santo B, não está falando do santo C, não está falando da idolatria. Veja só, ele está falando por único Deus verdadeiro
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E mais ninguém. Tem gente que é devoto, por exemplo, a Maria. Mãe de Jesus, sim, foi mãe de Jesus na terra. Depois, ele está lá com Deus Pai, mas ele não tem mãe. E é preocupante, porque ainda continua chegando dizendo, é porque é Virgem Maria. Não, não é mais Virgem Maria. Virgem Maria era na hora. Quando o Espírito Santo gerou o Senhor Jesus dentro do ventre dela. Mas depois que Jesus nasceu, ela teve a sua vida normalmente. Manteve relações sexuais normalmente, gerou os outros filhos para ela, com ela de José, gerou, que foi através de sexo. Vamos falar abertamente. Jesus não foi gerado através de uma relação sexual. Os demais, sim. Então não faz sentido. Não faz. Mas ela vai estar rogando e intercedendo por nós. Não, muito pelo contrário. Não tem ninguém a não ser o Senhor Jesus. Hoje, ele roga por nós. Hoje, ele intercede por nós. Hoje, ele é o nosso advogado. Depois de tudo isso, não tem mais. Ele vai ser o próprio juiz. Onde lá no Apocalipse se fala sobre trono, juízo de Deus e tudo mais. Versículo 4. Eu glorifiquei-se na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifique, meu Pai, tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquele glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então ele fala, Jesus já estava ali, desde o princípio. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e mais ninguém. Manifestei o teu nome aos homens que o mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes deis a palavra que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então eu falo de pessoas assim, que realmente entregou a vida para Jesus, que realmente tomou uma decisão de vida, de ter uma vida com Cristo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu tenho falado isso para os membros da igreja. Tudo que você tem pertence a Deus. O que é teu é de Deus, o que é de Deus pode ser teu também. Teu carro, tua casa, teu filho, teu marido, tua esposa, tudo, teus filhos, tudo pertence a Deus. Nada te pertence. Teu dinheiro, tua conta bancária, teu trabalho, teu salário, tudo pertence a Deus. Por isso que é importante da pessoa separar a 10ª parte para Deus, que é o dízimo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas tem que devolver, porque tudo é para Deus e tudo pertence a Deus. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarde em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem. Então veja que apenas um se perdeu, que foi Judas Iscariote, para que se cumprisse também as Sagradas Escrituras. Então veja que desde o princípio, Jesus sabia que iria para a cruz. Jesus sabia. Alguém tinha que morrer por nós. Alguém tinha que dar a sua própria vida para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão lá, na beira da morte, na morte eterna, com a vida totalmente arruinada, destruída, cheio de pecados, cheio de falhas. Alguém tinha que morrer por essas pessoas. E o único foi quem? O Senhor Jesus e mais ninguém. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Deles é a tua palavra, e o mundo os odiou. Até hoje está assim.
A gente prega a palavra de Deus e as pessoas que estão no mundo cada vez mais estão odiando e desprezando Jesus. Eles preferem, eu tenho a minha religião, desprezam a palavra. Eu tenho meu santinho, a minha santinha, sou devoto, mas está desprezando o Senhor Jesus. Garanto para você, eu garanto para você, que você não vai encontrar nada nas Sagradas Escrituras, a não ser somente esses tipos de pessoas. O Senhor Jesus, o Deus Pai e o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo. Os demais, ou é demônios e Satanás. Quando se fala de outros ídolos, aí fala de imagens, de escultura, aonde até Salmos fala. Tem olhos não vê, tem boca não fala, tem nariz não cheira, tem ouvidos não ouve. Não ouve. Não, ainda que é pior, tem pernas e não anda, ainda tem que ser carregado. Então, eu acho que vocês estão compreendendo perfeitamente. Não peço que os tire do mundo, mas que os livra-os do mal. Então veja que Jesus já ora por todos os crentes. Já ora por todos aqueles que servem a Ele. Que nos livra de todo mal. Não sou do mundo como eu do mundo não sou. Santifique na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho. Ele fala, eu sou o caminho. Aí ele fala, eu sou o caminho. Então, não existe outro. É só ele que é o caminho. E ele fala, a verdade. Ele é a única, a verdade absoluta. É só o Senhor Jesus. E a vida, que é o único que pode te dar vida. E ele fala, ninguém não chegará até o Pai se não passar por mim. Agora, como que as pessoas chegam até Deus em nome da fulana, em nome da cicrana, em nome do fulano, em nome do santo A, do santo B, do santo C? Como que chega até Deus? Você acha que chega? Não chega. Porque senão Jesus estaria mentindo. Ele mesmo disse, ninguém chegará até o Pai se não passar por mim. Por isso que nós, quando chegamos até Deus, nós não chegamos de qualquer jeito. Primeiro, nós dobramos os joelhos, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados primeiro. É como se diz, você vai passar pela cruz, tirar todo aquele fardo pesado de pecado, colocar nos pés da cruz, passar por ela, e em nome do Senhor Jesus, aí você entra na sala de Deus, você entra no santuário do Senhor. Agora, não tem como a pessoa fumando, bebendo, ainda quer chegar até Deus. Como que chega até Deus fumando e bebendo? Ainda no nome do santo A, do santo B? Não tem como. Se converta, abandona o vício. Se converta e abandona o vício. Mas onde que está escrito que não pode beber e não fumar? Não precisa estar escrito que não pode beber e não fumar. Mas eu garanto, o Espírito Santo jamais vai descer e um corpo que está sendo destruído pelo cigarro, pela bebida e pelas drogas. Ora, não sabeis, como diz a Sagrada Escritura, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então cuide dele. Zele pela tua saúde também. Porque assim, quando a gente fere até a nossa saúde, se torna pecado. Estão compreendendo? Então vamos lá. Versículo, onde eu parei aqui, deixa eu ver aqui. Versículo 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Veja só, nós somos um. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando você está com Cristo, você se torna uma só pessoa junto com Ele. Há uma unidade de fé. É Deus dentro de você. O Espírito Santo na vida de uma pessoa é Deus dentro dela. Então busque essa presença divina do Espírito Santo dentro de você. Busque a Ele. E eu deles a glória que a mim me desse, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos e unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e a quem tens amado a eles, como me tens amado a mim. Aí ele fala no versículo 24, Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Veja, antes da criação do mundo, o Senhor já me amou. Então, olha só. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esse conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, se você não buscar o conhecimento da palavra de Deus e praticar, você não vai saber realmente quem é Jesus. O Jesus que eu falo aqui, que eu estou pregando para você, o Jesus que na quinta-feira fez a última Santa Ceia com os discípulos, não é esse Jesus estampado na tua camiseta que você tem. Não é esse Jesus que está na folhinha do calendário que você tem. Não é esse Jesus que está aí aparecendo em filmes, ou até mesmo em peça teatral, que vai acontecer em algum lugar aí da sua cidade. Esse não é Jesus. Esse Jesus não é aquele que está com o rosto que fala que é o santo sudário. Não é ele. Esse não é o Jesus. Nós estamos falando de um Jesus glorificado. Nós estamos falando de um Senhor que é o Senhor dos senhores, que é o médico de todos os médicos, que hoje está na glória do Pai, e que é o único mediador entre Deus e os homens, é Ele, e mais ninguém. Ninguém consegue ver o rosto do Senhor Jesus, porque é como um brilho forte que sai do seu rosto, não tem como. Como que a pessoa fala que aquilo ali é Jesus? Se for para desenhar perfeitamente Jesus, tinha que desenhar ele sem barba, porque a barba dele foi arrancada. Essa parte aqui afundou, porque deram com um caniço na cabeça dele. Então tem tudo isso. Foi desfigurado. A Bíblia fala perfeitamente que Jesus foi desfigurado. Você sabe qual é a noção de uma pessoa desfigurada? Uma pessoa desfigurada se torna irreconhecível. Irreconhecível. Então você tem que saber quem é esse Jesus. Agora me diga, para nós encerrar. Você é religioso ou você é de Jesus? Não, porque se você diz que vai na igreja, mas fuma, bebe e fala, tem coisa que não tem nada a ver, nada mais, nada menos, você é apenas um religioso que só vai cumprir com as suas obrigações. Mas eu garanto, Jesus não tem obrigação nenhuma de te salvar. Porque nesse negócio ele não entra. Eu garanto para você. Ah, mas no final de tudo, Deus é amor, ele vai salvar todo mundo. Ele é amor, ele é bondoso, mas ele também é justiça. Então uma decisão que precisamos tomar é de viver em comunhão com Deus, com o nosso próximo. Muitas coisas acontecem para impedir a nossa vida de comunhão. Em tempos difíceis, precisamos orar cada vez mais, como fez Jesus em sua última noite antes da cruz. Então ele orou bastante. Então, se você vê que um momento difícil se aproxima, busque mais a comunhão com Deus e com o seu próximo para estar em paz diante de Deus e dos homens. Por isso, meu amigo, minha amiga, tome a decisão de viver em comunhão com Deus e com o próximo. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amanhã, que é quinta-feira, eu vou estar falando sobre sexta-feira. Ou seja, Jesus leva a sua cruz. Tá bom? Então amanhã, novamente, às 10h30 da noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.